Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um importante filósofo dentro do movimento do empirismo, século XVII. Refiro-me a Francis Bacon. Nasceu e faleceu também em Londres em 1561 e 1626. A principal obra deste filósofo, obra inacabada, é a Instauratio Magna, que seria instauração, estabelecimento máximo, maior. Tá? Então, essa instauração magna, ela inclui várias obras, vários livros que o Francis Bacon irá escrever no decorrer da sua vida. Dentre os quais, dois que, se você tiver interesse em se aprofundar no estudo de Francis Bacon, eu recomendo a leitura. Seria o Novum Organum e a New Atlantis. Tá? O Novum Organum faz referência ao órgão do Aristóteles. O Aristóteles tem vários escritos sobre lógica, por volta do século IV a.C. E o método de Aristóteles está exposto nesses livros que foram organizados por comentadores posteriores, bem posteriores ao falecimento do Aristóteles, e juntaram num grupo que chamaram de Organum. O que o Bacon se propõe é fazer um novo método, já que a escolástica, toda a tradição medieval, fazia uso desse método proposto lá no século IV a.C., pelo Aristóteles. Então esse novo órgão é um método extremamente complexo, complicado. Nada tem a ver com o método científico atual, que é o método hipotético-dedutivo, tem as suas origens, as suas raízes lá em Galileu Galilei. Vocês vão encontrar muita gente falando que o Bacon é o fundador do método científico. Isso é besteira, não é não. Então, o método dele é bem diferente. E eu diria que nem o próprio Bacon fez uso desse método. Ele não tem nenhuma contribuição científica relevante. Na verdade, talvez ninguém tenha feito um uso proveitoso do método proposto para o Bacon. Mas iremos já chegar lá. Vamos começar por partes. O método, segundo proposto pelo Bacon, ele teria duas partes. Uma destrutiva, que seria a primeira, seria destrutiva ou negativa, e a outra parte seria a parte construtiva, ou a parte positiva desse método. Veja, é o método que ele propõe para as ciências, que as ciências devam adotar. Lembrei agora uma coisa interessante. Já logo após o falecimento do Bacon, os seus contemporâneos, e adentrando ao século XVIII também, eles começaram a dizer que o Bacon, a importância dele era semelhante à de um andaime que você usa para construir uma casa. Você levanta aquele andaime e constrói a sua casa, depois você desmancha o andaime. Com isso, eles querem dizer que o Bacon foi muito importante no start, no início, voltar todo o pensamento para a experiência, para a observação da natureza. Mas o método dele, realmente, o método proposto, depois teria de ser abandonado da mesma forma que o andaime usado para a construção de um edifício. E segundo, os contemporâneos, logo depois do falecimento do Bacon, no decorrer do século XVII e XVIII. Bem, voltamos. Então esse método teria uma parte destrutiva ou negativa e uma parte construtiva ou positiva. Seria também um método indutivo. O que é isso? Nós temos a dedução, que vai do geral para o fato particular. O método científico atual é o método dedutivo. Eu uso de hipóteses. Quando eu faço uma hipótese, tá? Eu tenho uma ideia geral e depois eu vou para a experiência ver se essa hipótese ela se encaixa nos fatos observados através de experimentos. Então,
O método hoje, na ciência, é um método hipotético dedutivo. Então, sempre que eu vou do geral para o particular, eu tenho o quê? Eu tenho a dedução. Quando eu pego o fato isolado e vou do fato isolado para o geral, eu tenho a indução. E o Bacon propõe a primazia do fato isolado. Então seria um método indutivo, baseado na experiência. Mas não é nem de longe a experiência em laboratório, controlada, como se faz hoje, com um grupo de controle, grupo experimental, seguindo diversas regras próprias ao método científico atual. Não. Tá? A experiência dele é mais a observação em natura. Você ir para a natureza, você observar como esse fato se dá. Não é tentar reproduzir o fato em condições controladas dentro de laboratório. Não, não é isto. É a observação do fato. Essa é a experiência que ele se propõe. E para eu poder observar este fato, eu tenho de me precaver dos meus preconceitos, dos erros que podem estar em mim enquanto observador que podem afetar este fato. E que erros são esses? São 4, que ele vai chamar de ídolos, numa referência à Bíblia. Se você for pegar o Antigo Testamento, você vai ver que você tem Deus e aqueles falsos deuses que você faz, uma estátua de um bezerro de ouro, por exemplo, eles são chamados de ídolos. São falsos deuses que levam ao engano, mas que são adorados pelas pessoas que os seguem. Então, nessa referência bíblica, o ídolo é aquele falso Deus que me leva ao erro, mas que ele é adorado por mim, é adorado por todos. Ou seja, nós os seguimos, apesar de nos induzir ao erro. E que ídolos são esses que nos induzem ao erro? São 4. Nós temos o ídolo tribo, fazendo referência à tribo, ao grupo social, à espécie humana. Veja, nós, enquanto espécie humana, temos determinadas tendências a seguir, tendências grupais. Por exemplo, da organização. Quando a gente vê um fato qualquer isolado na natureza, nós temos uma tendência a organizá-lo, a agrupá-lo dentro de outros fatos semelhantes ao mesmo. Mas esse agrupamento não está presente no fato. É uma característica da nossa espécie. Da mesma forma, a gente tem uma tendência a antropomorfizar o fato, a ver características humanas, paixões humanas, amor, ódio, interesses humanos no fato. Por isso que muitos dos deuses antigos têm a ver com a natureza, com o trovão, com o raio, com o sol. Então há uma tendência de você buscar características humanas num fato da natureza que não possui em si essas características. Então essa ídolo-tribo, ela se mostra também presente quando nós seguimos o rebanho. Uma característica da espécie humana é agir em grupo. Eu, por exemplo, revendo o Bacon, não? Para fazer esse vídeo, eu dei uma olhada na internet e vi que alguns erros básicos se repetem em vários e vários comentaristas do Bacon. Porque alguém deve ter cometido erro em algum momento e todos os demais repetiram o mesmo erro. Um desses erros que eu vi em relação ao Bacon é confundir o método que ele propõe para as ciências com o método científico atual. Ele não é o pai do método científico, e o método científico é muito diferente do método que ele propõe para as ciências. Outro erro, nós veremos daqui a mais um pouco, estará nas tábuas, que ele vai propor 4, e a internet inteira vai estar falando de 3. E também, quando eu falo desses ídolos, há uma mistureba entre eles, no significado dos mesmos. Mas por quê? Um comete o erro e toda a manada faz o quê? Repete o mesmo erro. Isto é uma tendência do grupo. Você agir dentro do grupo, você seguir as crenças do grupo, você se comportar como o grupo espera que você se comporte. Então toda vez que nós estamos agindo em conformidade com o grupo, com tendências do grupo, da nossa espécie humana, é o erro advindo do ídolo-tribo. Tá? O segundo ídolo que ele coloca, que nos leva ao engano,
é o hidrospecus, que vem de caverna. Faz uma referência ao livro A República, de Platão, onde temos a alegoria da caverna. Mais tarde ele vai fazer um vídeo específico sobre isso. Digamos simplesmente que cada um de nós, por meio do nosso processo de educação, formal ou informal, por meio daquilo que você aprendeu dos seus pais, daquilo que você aprendeu na escola, daquilo que você aprendeu na sua experiência, por meio de tudo que você já viveu, você tem opiniões. Algumas são certas, outras são erradas. Quando alguma coisa acontece contigo, a tendência é que você encaixe esta coisa que aconteceu com você ao conjunto das suas experiências. Então você já está deturpando aquele fato. Você já está deturpando aquilo que você observou, porque você está forçando aquilo que você observou a se encaixar naquilo que você aprendeu, dentro da sua cultura, dentro da sua vida, que vai variar. Se você é um homem ou uma mulher do século XXI, você tem uma visão. Mas se você nasceu no início do século XX, digamos, você tem uma outra visão de mundo, uma outra cosmovisão completamente distinta. E isto vai afetar o quê? A forma como você observa, como você interpreta este fato da natureza. Então, temos primeiro o hidrotribus, que faz referência à espécie humana. Em segundo, o hidrospecus faz referência à caverna, a minha pessoa enquanto indivíduo, enquanto pessoa que tem experiências próprias que vão influir na forma como eu vou observar este fato. E o terceiro, o hidrofói, que faz referência à praça pública, ao mercado. Veja, no mercado nós falamos várias línguas, você tem várias pessoas ali presentes e fazendo as mais diversas compras e interações sociais humanas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as definições que nós damos às mesmas palavras são distintas. Eu sou psicólogo, além de ser filósofo e ter a minha formação em história. Mas veja, como psicólogo, se você chega para mim e fala ansiedade, você está ansioso, eu vou entender, você está com medo sem ter um objeto causador deste medo. Porque para mim, ansiedade é um tipo, é uma forma de medo e acabou. Dentro da nossa cultura brasileira, a grande maioria das pessoas que usam o termo ansiedade não está remotamente sequer pensando em medo, está pensando em expectativa. Então, quando você fala ansiedade, você poderia trocar facilmente por expectativa, mas jamais por medo. Então, a definição da palavra, como neste pequeno exemplo que eu dei, ela muda de pessoa para pessoa e do grupo social ao qual você está inserido dentro da sociedade. Palavras, elas não significam a mesma coisa para pessoas diferentes. O Bacon vai nos dizer que muitas das nossas discussões são infrutíferas porque nós estamos falando de coisas diferentes usando a mesma palavra. A definição que nós damos para os termos usados, ela varia. Então a minha linguagem é fruto de muita discordância. A minha linguagem, a linguagem que você, que nós usamos, ela favorece a que haja discordâncias, quando na verdade essas discordâncias não necessariamente existem. Estamos falando de coisas diferentes usando as mesmas palavras. Daí a necessidade de definirmos a definição dos termos que vamos usar. Temos o hidroteatre, que faz referência ao teatro, a parte cênica da vida. A vida é um grande palco, nós estamos dentro de um teatro, nós estamos vendo um espetáculo, e muitas vezes nós nos identificamos com esse espetáculo que nós estamos vendo, e temos a agir em conformidade com o espetáculo que estamos presenciando. Que espetáculo que eu me refiro? Veja, no tempo do Bacon, predominava a escolástica, que é uma forma de filosofia, uma escola de filosofia que vem baseada em São Tomás de Aquino, Aristóteles e outros. E os fatos dentro dessa escola são analisados sempre dentro da perspectiva do método do Aristóteles, do São Tomás de Aquino, do método da escolástica.
Então, segundo o Bacon, você já deturpa o fato porque você o adapta dentro daquele sistema filosófico maior. Há um sistema filosófico que está voltado ao presente e ao passado. E este sistema filosófico, a sua tendência é pegar o fato e colocar dentro dele. Então você já não vê o fato em si, você vê ele dentro daquele sistema filosófico maior. Só que veja, não se trata só do momento presente ou passado em relação a Francis Bacon. Essa questão do hidro, do teatro, ela está presente no futuro também. Ela está presente em toda a história da humanidade. Vamos pensar em nossos dias. A escolástica não tem mais a força que tinha na época do Bacon, no século XVII. Mas o que falar do comunismo e do socialismo, por exemplo? São doutrinas em que qualquer coisa que eu fale, até a escolha de um filósofo que eu vá explicar ou defender, ou as escolhas que este filósofo possa fazer em termos da defesa pró ou contra alguma coisa, vão ser entendidas como parte integrante da luta de classe. A pessoa não vai estudar simplesmente aquele filósofo, e sim o quê? A relação dele com a teoria marxista ou com a continuidade dessa teoria. Se nós formos para o ramo da psicologia, ou da antropologia, como preferirem, você pode pegar a psicanálise e qualquer coisa que eu diga ou eu faça pode ser interpretada dentro desse sistema maior que é a psicanálise, com relação à minha infância, à minha adolescência, a forma como eu vivenciei as minhas emoções junto aos meus pais na minha primeira infância, ao meu inconsciente, ao meu complexo de Édipo, enfim, há questões subjetivas minhas, vinculadas à forma como eu fui criado na minha família, ao meu desejo, ao meu prazer, a questões vinculadas a um inconsciente que eu mesmo desconheço e que determina as minhas escolhas. Então eu já deturpei o fato. Por quê? Eu peguei este fato e joguei dentro de um sistema maior. Eu falo alguma coisa, isso pode ser também um sistema religioso. E você pega isso que eu falei e joga dentro da sua religião. Sua religião é um sistema maior. Então você vai ver se eu estou certo, estou errado, ou você vai até puxar o fato um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá, de acordo com a interpretação que você dará ao fato dentro do sistema maior que é a sua religião. Você deturpou o fato. Então, o Bacon vai nos chamar a atenção que nós deturpamos aquilo que nós observamos. Deixa de ser uma observação do fato puro pelos nossos preconceitos, oriundos, seja da tribo, seja do grupo humano, das características da nossa espécie humana, seja da caverna, da minha caverna pessoal, onde eu estou dentro dessa caverna, das minhas características pessoais, seja através da minha linguagem, que é o hidrofore, ou seja através do teatro, de eu colocar este fato dentro de um contexto de um sistema maior, um sistema filosófico, um sistema religioso, um sistema político. Pois bem, estes ídolos, eles devem estar presentes antes de quê? Da minha observação do fato. Eu devo me precaver com relação a isso. O método de busca da verdade proposto pelo Francis Bacon, ele tem, portanto, esse aspecto indutivo, que eu vou do particular para o geral. Ele deve ser crítico, como vocês estão vendo, quando eu falei dos ídolos, eu estou sendo crítico o tempo todo, em relação ao quê? Ao que eu vou observar. Ele deve ser gradual, ou seja, nós vamos devagar, sem pressa, vamos passo a passo. E deve ser interpretativo. Veja bem, eu não vou pegar uma meia dúzia de fatos e generalizar. Não, ele é contrário às generalizações. Ele é contrário à precipitação. Nada de pressa. Vamos gradualmente e vamos interpretar o fato que nós observamos. Não é, vou fazer uma hipótese, a partir dessa hipótese eu vou para o fato. Não. Eu vou interpretar os fatos que eu observo. Uma metáfora usada pelo Francis Bacon, eu acho interessante, eu vou até colocar para vocês. Ele vai comparar os empiristas da época dele, que observavam poucos fatos e a partir daí já tiravam uma ideia geral, tá, com relação à verdade daqueles fatos. Estaria presente dentro do segundo Bacon, dentro do método
de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, da Escolástica. Então, ele o compara a formigas, que esses empiristas, eles coletariam fatos aleatoriamente, e da mesma forma que as formigas carregam suas provisões para o seu ninho, né? E só, tá? Coleta o fato e carrega o fato em si, tá? Sem evoluir coisa alguma em relação a esses fatos. São como formigas. Por sua vez, os racionalistas da época, sempre preocupados com a razão e não com o fato, negando o fato, ele os compara com aranhas, construindo com as suas teorias, tá? Longe da realidade empírica, como se fossem teias de aranha, tá? No ar, tá? Soltas. São teias de aranha, mas elas estão longe da realidade. E ele propõe que o verdadeiro cientista, filósofo, ele deve agir como as abelhas. Ou seja, as abelhas vão até as flores, sugam o néctar dessas flores e depois retornam ao seu ninho com esse néctar e constroem o que? Favos de mel. Então você vai à natureza, você observa o fato, você pega este fato e a partir deste fato você constrói algo novo que não existia antes. Então é isso que ele vai se propor em relação ao método para as ciências. Então veja bem, esse método de busca da verdade, ele vai se propor a observar a natureza. Sempre nessa questão da observação, vamos nos atentar ao cuidado com os ídolos, que eu expliquei ainda há pouco. Ele vai se propor que a organizar. Por organizar, nós vamos agrupar os fatos observados. Nesse tocante vai entrar as tábuas, que é um método eminentemente descritivo. Vou já explicar essas tábuas. Deixa eu só fazer mais uns 2 passos do método. Falei em observar, organizar, vamos formular. Formular o quê? Hipótese? Eu vi muito esse erro na internet, vem sendo reproduzido, e é quase que uma constante. Formular a hipótese. Não, ele não é Galileu Galilei, não se trata do método científico moderno. Não, ele quase não... Olha, 2 coisas que ele praticamente não trabalha. Uma delas é a hipótese. Porque a hipótese é uma solução provisória de um problema. E depois que eu tenho essa solução provisória, eu vou fazer um experimento controlado para verificar se aquela solução é verdadeira ou falsa. Não, não é isto. Ele não vai formular hipótese. Ele vai formular leis gerais. Ele vai formular axiomas. E aí eu tenho que explicar o que é um axioma. Veja bem, nós podemos entender axioma de 2 modos. Se eu sou um racionalista, o axioma está vinculado a uma ideia inata. E aí, por favor, veja os vídeos ou os textos que eu escrevi sobre o racionalismo, porque aqui não seria o momento de explicar novamente essa questão. Tá? Mas os racionalistas têm ideias inatas que eles consideram como verdadeiras, absolutas, inquestionáveis. E essas ideias inatas são nelas que estão baseados os axiomas. No caso dos empiristas, onde irá entrar o Francis Bacon, esses axiomas são baseados na observação dos fatos. A partir do momento que eu observo um número enorme de fatos, né, eu chego então a uma lei geral, a um axioma, algo inquestionável, algo indubitável. Por quê? Porque é baseado na observação de uma coletânea imensa de fatos que eu observei na natureza. Então isso seria um axioma, seria uma lei geral. E o 4º ponto seria a experimentação. Então veja, observar, organizar, formular, experimentar. Experimentar não é ir para um laboratório, botar tudo sob controle, pegar a hipótese e vamos testar. Não, não, não. Vamos pensar em observar a natureza tal como ela ocorre. Vamos fazer experimentos sim, mas não se trata de um experimento controlado visando atingir um objetivo que eu previamente o tenho na minha mente porque eu formulei uma hipótese. Não, tá? Eu estou livre dessa hipótese. Eu vou voltar à natureza para experimentar sim. Mas da mesma forma, eu vou até dar um exemplo da vida do Bacon, como ele morreu. Tá? Ele morreu fazendo um experimento. Veja, já estava com uma certa idade e conversando com um amigo, ele teve a ideia de saber como que a carne era conservada no gelo.
Então, dentro de um rigoroso inverno, na Inglaterra, ele pegou uma galinha morta, claro, não, levou para a neve e enterrou ela na neve e ficou observando como que a carne da galinha era conservada pelo frio, pela neve. Resultado é que ele acabou pegando uma pneumonia e dias depois ele veio a falecer por causa dessa pneumonia. Mas ele estava fazendo um experimento. Controle? Mínimo. Que controle você tem com relação a uma galinha, tá, morta, que você está observando somente, tá, o congelamento da carne da mesma na natureza, externo à sua casa, tá, na neve, no gelo. Tá? Mas é um experimento, é essa a ideia de experimento. É uma coisa mais ampla, geral, não é você levar as coisas para um laboratório. Então, veja bem, quando eu falei, voltando agora, quando eu falei em observar, eu falei que tinha a ver então com os ídolos. Vamos observar, mas nós vamos nos atentar ao cuidado com os preconceitos oriundos dos ídolos. Aí eu falei em organizar. Organizar, eu falei que vamos organizar e agrupar os fatos que nós observamos. Mas aí vai entrar o quê? As tábuas. Eu fiquei de explicar as tábuas. Então vamos lá. Aí é até engraçado que aqui vai entrar o hidrotribos. Porque, veja, na boa parte dos textos de vídeos da internet vai ser falado só em 3 tábuas. Quer dizer, é a tendência de você seguir o rebanho. Vamos todo mundo pelo mesmo erro. 3 tábuas, são 4, tá bom? Então, as tábuas seriam a presença, que é a essência ou presença. A essência ou presença daquele elemento. Vamos lá. O calor do sol derrete a neve. Perfeito? Tá? É uma coisa que eu posso observar na natureza, eu posso fazer um experimento. O calor do sol derrete a neve. Então eu vou anotar uma tábua, uma listagem, onde eu vou anotar. É um método puramente descritivo. Então, eu vou anotar os fatos aonde eu vejo o calor do sol derreter a neve, aonde ele está presente. Tá? Aí a essência disso, a essência desse fato que eu estou observando. Então, a primeira é a presença do fato. O segundo seria a declinazione, ou a declinação sive absência, que seria a ausência do fato. No inverno realmente rigoroso europeu, o sol está lá a pino e a neve não descongela, a neve não derrete. Se eu for para regiões do Ártico, da Antártica, do Polo Norte, Polo Sul, eu vou encontrar gelo eterno, que está lá, sabe-se lá há quantos séculos. Então, eu vou encontrar o quê? Nessa tábua eu vou escrever, eu vou anotar aonde não ocorre aquele fenômeno. Ou seja, aqui, nesse momento, o gelo não é derretido pelo sol, pelo calor do sol. Tá? Então, a primeira foi a presença, a segunda foi a ausência do fato. E agora vamos à terceira, que é o graduum. Eu vou ver o grau em que isto ocorre. Eu vou ver as medidas. Eu posso pesar, eu posso medir a temperatura. Por exemplo, no caso do calor, eu posso ver se ele é mais intenso ou mais fraco. Qual é a medida do calor que eu tenho? Então eu vou fazer a comparação. Eu vou comparar as coisas da presença com as coisas da ausência. Até esses 3 aqui você encontra na internet. O quarto, que está presente também no Novum Organum, que é o livro onde isso é tratado, seria a reieções e exclusões. Tá? Ou seja, a rejeição e exclusão daquilo que não faz parte da essência desse fato. Eu vou purificar, eu vou limpar o fato. Eu vou ver aquilo que realmente tem a ver com o que eu estou observando. E vou eliminar, eu vou rejeitar, eu vou excluir aquilo que não faz parte da essência exata do fato que eu estou observando, ter o fato mais puro. Para poder chegar ao quê? A conclusões sobre quando que a luz do sol derrete a neve e quando que a luz do sol não derrete a neve. Veja, eu estou fazendo observações meticulosas sobre o quê? Sobre a natureza. Do fato particular, portanto, seja o congelamento da carne, como o último experimento que ele estava tentando fazer em vida,
seja este experimento com relação ao calor do Sol e a neve. Então, do fato particular que eu observo, eu vou partir para leis gerais. Lembra dos axiomas, das leis gerais que eu vou formular? Então, e dessas leis gerais, eu vou retornar para o fato, mas aí eu vou retornar de uma forma diferente. Eu vou buscar aplicações na prática. Isso que eu aprendi, essas leis que eu formulei, como é que eu posso aplicar isso na prática para melhorar o meu conhecimento e melhorar, inclusive, a vida social? Porque, veja, o Bacon, ele é de opinião que nós, seres humanos, podemos e devemos controlar a natureza. Através do método científico que ele se propõe, nós iremos controlar a natureza a nosso favor, a favor da nossa espécie. Como eu falei ainda há pouco, esse método científico não fará uso da matemática que está presente no método científico atual, não fará uso das hipóteses, muito pouco, praticamente está ausente essa questão das hipóteses, e é completamente diferente do método científico moderno. Então, quando vocês forem ver outros vídeos, outros textos, tá, vocês vão encontrar o que? O Hidrotribus, tá? A manada dizendo que ele faz uso da matemática, de hipótese, que ele é o fundador do método científico moderno. Isso tudo está errado. Bem, ele também propõe uma divisão da filosofia. Isso, parte dessa divisão da filosofia é usada até por arquivistas, bibliotecários ainda hoje. A coisa, os conhecimentos eles tendem a vezes ser um pouco modificados, mas permanecer e em algum ramo ele evoluindo. Mas no geral, essa divisão que ele faz da filosofia, do conhecimento, não é mais válida, mais usada. Se você tiver realmente um interesse específico nisso, tá, vá diretamente aos escritos dele. Como eu já indiquei, em particular, quem quiser ler o Novum Organum e a Nova Atlântida. Aliás, a Nova Atlântida é muito interessante, que ele se propõe a falar de uma sociedade fictícia, onde esse método que ele propõe para a ciência é adotado pela sociedade. Então é uma sociedade toda voltada para o desenvolvimento do conhecimento. É muito interessante realmente a Nova Atlântida. Mas voltemos à divisão da filosofia, por favor. Ele vai pegar as nossas faculdades cognitivas, que você tem, dentro da parte da cognição humana, você tem a memória, você vai ter a imaginação e você vai ter a razão, segundo o Bacon. Da minha memória, que é uma coisa bem da minha espécie humana, da minha característica humana, vai sair o quê? As ciências voltadas para a história. Seja a história natural ou seja a história humana, individual. Ele vai ter várias subdivisões da história, mas as ciências da história estarão voltadas, ou melhor, vinculadas à memória. Da imaginação vão sair as ciências da poesia, as artes, a música, os mitos, as alegorias. Então, toda essa parte que provém da nossa, imaginação poética. Tá? Então, da imaginação vai sair a poesia e várias ciências correlatas. E da minha razão? Aqui da minha razão vai sair a filosofia, vai sair as ciências, todas as ciências que vão estudar os mais diversos e distintos ramos do saber humano. Então, ele começa por aí a divisão do conhecimento, a divisão da filosofia. Só que o que ocorre, veja bem, é que a partir dessas três coisas que eu coloquei, ou seja, da memória você vai para a história, da imaginação você vai para a poesia e da razão você vai para a filosofia, para a ciência, a partir daí vai ter várias subdivisões, subdivisões das subdivisões, e é uma coisa realmente muito extensa, que eu particularmente não vejo uma grande utilidade para expor isso agora nesse momento. Acredito até que seja interessante para um público mais específico. Né? Como eu falei, ainda tem alguma utilidade nos dias de hoje. Se você for pensar em arquivar livros, temas, ainda tem realmente alguma utilidade. Mas acho que não seria aqui o caso, já que eu estou querendo dar em linhas gerais o pensamento do Bacon.
Outra coisa, a importância do Francis Bacon. Claro, quando eu falei dos ídolos, você já viu que os ídolos são coisas presentes hoje, dentro dos nossos preconceitos, dentro do nosso dia a dia. Veja, quantas decisões que você não toma baseado em preconceito, é muitas vezes tomado por um desses ídolos. Os próprios erros que eu achei em outros comentaristas de Bacon, espalhados por aí, tem a ver com o ídolo tribus, que é, dentre outras coisas, você seguir a maioria. Um coloca uma coisa, o outro repete, o terceiro vai. Isso é um comportamento da espécie, é o comportamento de você andar em grupo. Então, muitas vezes a gente segue o grupo e segue o erro que está no grupo. Então, a questão dos ídolos, desses 4 ídolos, é importantíssimo e atualíssimo mesmo hoje, inclusive na nossa vida particular, pessoal. Outra coisa importante dentro do Francis Bacon não está em ele ser o fundador do método científico, que ele não é. Isso é outro erro. Tá? Mas ele é o fundador de uma escola de filosofia muito importante, que é o empirismo, que vai voltar a sua atenção para o fato empírico, para a experiência, para aquilo que observa na natureza. E isso é muito importante. E veja, quando a gente vai ter outros pensadores, continuando o pensamento do Francis Bacon, vamos chegar em um determinado momento a uma conclusão inevitável, que é o ceticismo. Mais tarde iremos falar de um outro filósofo, o David Hume. O David Hume, ele vem lá do Francis Bacon e vai pegando um a um os outros filósofos que vão seguindo essa linha e chega a uma conclusão, que eu não tenho como extrair leis universais da natureza a partir do fato empírico, a partir da observação da natureza. E carece de quê? De uma universalidade, de algo que garanta essa universalidade. Mas para chegar lá no David Hume, é preciso primeiro chegar no Francis Bacon aqui, dizendo que nós precisamos nos ater aqui a observar a natureza, que todo o nosso conhecimento provém de onde? Provém da empiria, provém da observação dos dados empíricos. Então, essa é uma importância do Bacon. E outra seria também ele estar na raiz, nos fundamentos da própria filosofia da Inglaterra nesse momento. Porque o empirismo há de se desenvolver com muita força dentro da Inglaterra, se contrapondo ao racionalismo continental. Pois bem, deixa-me ver. Há outras coisas que eu poderia falar, mas posso deixar para um vídeo posterior. Eu deixei nos meus blogs, o Comportamento Crítico e o Ser Escritor, um texto, um artigo, explicando isso que a gente andou conversando aqui hoje sobre Francis Bacon. Então, se você quiser esse material por escrito, para até você pensar melhor, vai nos meus blogs e pega lá o texto que é gratuito. Se tiver dificuldade de achar o blog, você vai no meu site, que é a coisa mais fácil, o www.doutorsilverio.com. Lá tem o link para esse texto sobre Francis Bacon e para outros textos de outros filósofos, bem como para este vídeo que está no meu canal no YouTube, o DR Silvério, e outros vídeos. E até mesmo, se você tiver interesse, há livros de minha autoria que você pode comprar e receber em casa sem menor problema. Tá bom, meus amigos? Dá uma curtida, deixa teu comentário e se inscreva no canal, tá? Para que a gente possa continuar esse serviço. Tá? Se te agrada, se você gosta de filosofia, se inscreva no canal e nos dá essa força. Valeu? Tá? Então, muito obrigado pela presença e até mais.